Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, vascaíno aí, espalhado pelos 4 cantos do Brasil, muita informação, muita notícia aqui, ó. A pauta tá recheada de assunto importante pra gente abordar. Antes de começar o vídeo, agradecer pelo presente que eu recebi lá do pessoal da Vasco SAF, camisa linda aí, né, em homenagem que a gente teve aí esse ano ao centenário, né, da resposta histórica. Então, muito obrigado por esse presente, né, pelo carinho aqui com a gente do canal. Mas enfim, vídeo de hoje, vamos falar muito sobre o jogo de amanhã. Vasco precisando voltar ao caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro, né, uma partida super importante para a gente se aproximar do G6 e se distanciar ainda mais do Z4. Então a gente vai trazer todos os detalhes desse jogão, que a gente vai estar lá fazendo a cobertura, eu, o Edu e o Lineker, né, o trio completo amanhã em São Januário para cobrir essa partida para vocês. Vamos também trazer novidades sobre o basquete, porque hoje tem final, tá? A equipe vascaína aí, o basquete do Vasco está na final do torneio de abertura, né, do Campeonato Brasileiro de Basquete. Então a gente vai falar para você que quer assistir, onde assistir, que horas, e vamos falar sobre outros assuntos. Teve julgamento hoje do STJD em relação ao nosso segurança, nosso querido Betinho, né? O Betinho foi julgado, a gente vai trazer a notícia para vocês. Não é muito boa, mas tá de boa, o Betinho estava lá, se emocionou, e vamos falar sobre outros assuntos. E o principal assunto do vídeo de hoje é oficial. Agora a 777 aí realmente não quer nem mais tentar recuperar, né, os clubes ali que eles ainda estavam comandando. Então a gente vai falar sobre essa notícia que saiu agora há pouco, vinda lá da Itália. Então fiquem atentos aí que isso aí vai ter uma repercussão também aqui no Vasco da Gama, né, para o futuro do nosso clube, provavelmente já nesse final de temporada. E no final do vídeo teremos a participação aqui dos nossos 2 estagiários que estão mandando muito bem, Gustavo e Matheus. Então fica com a gente que eles também vão trazer novidades, vão dar a opinião deles aí sobre a partida de amanhã. Então acompanhe o vídeo até o final para você não perder absolutamente nada. Fica também o convite aí para você vascaíno que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, você que ainda não é um inscrito, né? Você que ainda não faz parte da nossa família, lá embaixo do vídeo, clica naquele botão vermelho, vem fazer parte aqui do maior canal de notícias do Vasco no YouTube, e quem puder dar aquela ajuda, dar aquela moral, deixa o joinha, deixa o like no vídeo, que é super importante para o crescimento e para a divulgação do nosso trabalho. E antes de começar o vídeo, ó, tá precisando de uma graninha, tá precisando aí pagar uma dívida, fazer uma obra na sua casa, entre em contato com a Mais Ágil, aqui ó, esse número que tá na tela, ou no primeiro link na descrição do vídeo, que em menos de 24 horas eles te ajudam a sacar o seu fundo de garantia, o seu FGTS, de forma antecipada. Então manda uma mensagem para eles, o número tá aqui, primeiro link na descrição do vídeo, que eles vão te ajudar com isso aí, beleza? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre basquete, tá? O Vasco hoje vai disputar a final do torneio Abertura do NBB, né? Que é a Liga Brasileira de Basquete, né? O Vasco ano passado acabou caindo na semifinal, mas já tem uma equipe muito forte e hoje chegou aí a final, né? Vai encarar o Minas às 8 horas da noite com transmissão da Sport TV. Então você que curte basquete, eu amo o basquete do Vasco, sempre acompanhei, sempre fui aos jogos e vai ter essa oportunidade aí de ver esse jogão, né, que vai, quem sabe, dar um título importante pro Vasco aí já nesse começo de temporada da NBB. Então o jogo é às 8 horas da noite, né, às 20 horas do horário de Brasília. Fica o convite para toda a rapaziada aí que curte acompanhar e torcer aí por esse título do nosso Vascão contra o Minas. Falar um pouquinho agora sobre julgamento, porque hoje tivemos lá no STJD o julgamento do nosso querido irmão aí, um cara que, pô, eu amo de paixão, um cara sensacional, que é o segurança Betinho. Betinho foi julgado, levou um gancho de 37 dias, vai ficar suspenso sem poder trabalhar nos jogos do Vasco aí por quase 40 dias, né, mais de um mês, e levou uma multa, pois é, uma multa de R$10 mil. Mas a gente sabe, o Vasco vai pagar essa multa, né? O Betinho sabe disso, o clube vai, obviamente, arcar aí com isso aí. O Betinho, naquele dia, teve que entrar em campo para proteger o jogador do Vasco e acabou levando uma multa. É coisa de maluco, né? Futebol brasileiro é isso aí. O Vasco sempre sendo penalizado e outras equipes sempre sendo beneficiadas. A gente sabe como é que é a história, né? Nosso rival aqui do Rio de Janeiro sempre está ao lado da CBF, da Justiça, e o Vasco, infelizmente, mais uma vez, sendo prejudicado aí no julgamento sem pé nem cabeça. Falar um pouquinho sobre o jogo de amanhã, que é um jogo muito importante, né, cara? Vasco e Juventude. E ó, detalhe importante aqui, o Juventude nesse Campeonato Brasileiro só venceu
uma partida jogando fora de casa. Então amanhã isso não vai se repetir. Se Deus quiser, o Vasco vai ter um bom jogo, o Vasco vai conseguir fazer uma boa partida, né? O Vasco precisa voltar ao caminho das vitórias, né? O Vascão aí tá precisando aí conquistar esses 3 pontos. Já são 3 jogos seguidos sem vencer, 2 empates, um contra o Flamengo e outro contra o Cruzeiro, e uma derrota injusta, mas uma derrota para o Palmeiras naquela partida lá em Brasília. Então, mais do que nunca, amanhã é dia de voltar a conseguir 3 pontos. O Vasco vencendo amanhã vai se aproximar muito do G6, né? O Vasco está aí a 9 pontos do G6 nesse momento, pularia para 6 pontos e tem um detalhe, tá? O Vasco tem um jogo a menos, que é a partida contra o Cuiabá, que vai ser disputada agora no dia 24 de outubro, né? Então, uma vitória amanhã, uma vitória nesse jogo contra o Cuiabá, coloca o Vasco de novo ali na briga, né, por vaga de classificação da Libertadores da América e com certeza se afasta ainda mais, né, daquela situação de Z4, né? Óbvio que o Vasco hoje vive um cenário mais tranquilo do que ano passado, mas nunca é demais lembrar, né, que o ideal é chegar o mais rápido possível ali aos 45 pontos para não ficar com aquele fantasma, né, para não ficar com aquela dúvida ali no final do Campeonato Brasileiro. Então, uma vitória amanhã já coloca a gente nessa situação mais tranquila dentro da competição. Mas em relação ao jogo, do lado de lá, o Juventude não vai contar com o meia Nenê, né, que é um ídolo do Vasco, a torcida do Vasco gosta muito do Nenê, tá fora do jogo de amanhã, graças a Deus, né, porque o velhinho joga muita bola e adora aprontar, né, principalmente em jogo grande, então o Nenê fora do jogo. Do lado do Vasco, a gente não vai ter o David, não teremos aí outros jogadores que estão machucados, se recuperando de lesão, como já sabem, Adson, Jair, o Paulinho, mas por outro lado, a gente vai ter a volta de um atacante, porém um atacante aí que está sendo muito contestado, que é o Rayan. Rayan aí que foi expulso, acabou atrapalhando o Vasco em algumas partidas, né? Tem condições, vai para o jogo. Não sabemos ainda se vai entrar na vaga do Puma Rodrigues ou se ficará no banco de reservas. A outra dúvida é, na zaga, será que o Rafael Paiva vai insistir no Léo Pelé? Sinceramente, eu acho um erro, eu acho até uma burrice, né? Não gosto muito de falar isso, mas eu acho que seria ali uma estupidez do Rafael Paiva colocar o Léo Pelé em campo amanhã, ainda mais com a torcida em campo, né? Com a torcida ali podendo ajudar. Eu acho que vai ser aí um calo no sapato ali, no pé do Rafael Paiva, caso ele decida aí por escalar o Léo Pelé como titular. Eu iria com o Maicon e João Vitor, eu acho que é a zaga ideal, um jogador experiente, um outro jogador mais jovem, com ótima impulsão, ótima saída de jogo. Eu acho que essa é a zaga ideal para o Vasco, não só para o jogo de amanhã, tá? Mas para a sequência do Campeonato Brasileiro. Outra mudança que a gente vai ter no meio de campo. Matheus Cocão foi expulso naquela última partida contra o Cruzeiro, não joga amanhã. Então quem deve entrar é o Juan Sforza, né? Que é o reserva imediato ali dessa vaga no meio de campo. Chegou até a atuar alguns jogos como titular, mas acabou perdendo a vaga ali para o Matheus Cocão. E aí a dúvida no ataque, como eu falei, né? Será que vai com Emerson Rodrigues, Rayan e Verratti? Será que ele vai manter o Puma Rodrigues ali, que fez uma partida regular no último jogo? E outra, tá? Coutinho. Coutinho tá liberado, fez um exame ontem, não foi constatada nenhuma lesão, foi apenas cansaço no último jogo, né? Mas treinou ontem, treinou hoje, a tendência é que seja mantido até para ganhar ritmo, até para poder evoluir mais na parte física, né? E conseguir cada vez mais estar atuando ali por mais minutos nas partidas. Então o Vasco deve ir a campo com a seguinte escalação: Léo Jardim no gol, Piton e PH nas laterais, Maicon e João Vitor na zaga, acredito que o Léo vai sair do time, Hugo Moura, Sforza e Coutinho ali no meio de campo, e lá na frente eu vou falar para vocês, tá? Vai deixar muita gente chateada, mas eu acho que o Rayan volta para o time titular. Eu acho que o Rayan vai ser essa insistência do Rafael Paiva, e aí fica a pergunta para você: quem você colocaria? Rayan? Colocaria Payet? Colocaria Maxime Domingues? Colocaria o Puma Rodrigues, que foi bem no último jogo? Ou arriscaria com o Jean Davi? Pergunta para você aí quem seria esse atacante de lado de campo para jogar ao lado do Emerson Rodrigues e também do Pablo Verratti. E a outra pergunta que eu tenho para você é: tá confiante? Tá acreditando na vitória? Se a resposta para essa pergunta é sim, vou deixar uma dica para vocês aqui. Nossa parceira do canal aqui, a Betano, que inclusive é a patrocinadora do Campeonato Brasileiro e deu a oportunidade, deu e do Edu, estarmos amanhã fazendo essa cobertura. Eles estão com uma super promoção, tá? Promoção que é dobra do seu primeiro depósito. Você depositou R$100, ganhou 200. Depositou 300, ganhou 600. Depositou 1.000, ganha 2.000. E para você poder fazer o seu cadastro é muito, muito simples. Primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, clicou no link da Betano, fez o cadastro, usou o cupom do canal, que é o cupom Mário, automaticamente você já vai tirar proveito dessa parceria. Ó, Vasco está pagando
R$ 3 na vitória amanhã. Os caras estão doidos, tá? A vitória, um jogo contra o Juventude, eu acho que eles estão aí brincando com a sorte, né? Mas é a dica aí da Betano. Corre lá no primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro, faça o seu depósito e faça sua apostinha na vitória do Vasco, que você não irá se arrepender. Passando aqui agora o vídeo, falar um pouquinho sobre essa situação lá do Genova da Itália, né? Como vocês sabem, a 777, ela foi expulsa, né, do Vasco. O Pedrinho conseguiu na justiça tirar eles do controle do clube. Depois a ACAP, lá nos Estados Unidos, acabou assumindo o controle da 777, porém a 777 ainda estava no controle de alguns clubes na Europa, caso, por exemplo, do Genova, né, da Itália, que era o clube que eles mais tratavam ali, com zelo, com carinho, né, chegaram a fazer uma contratação de um atacante lá de quase 100 milhões de reais, e hoje acabamos de ter informação agora, exclusiva, vinda direto da Itália, que o Genova está à venda. É oficial, não só o Genova, mas todos os clubes da 777 oficialmente colocados à venda nesse momento. E como isso aí vai resvalar no Vasco? O que isso aí vai ter a ver com o Vasco? Isso aí tem a ver porque a 777 demonstra agora para a ICAP que está disposta aí a se desfazer dos seus negócios, e o Vasco provavelmente vai ter um acordo judicial lá nos Estados Unidos, né, que existe uma ação correndo em Nova York, na qual ACAP e Land Hall, né, que são as duas empresas que davam dinheiro para a 777, que estão aí nessa disputa, né, para poder pegar, né, o dinheiro de volta que eles investiram na empresa americana, né, na empresa lá de Miami. Então, muito provavelmente, acredito eu, que nas próximas semanas ou já no decorrer desse próximo mês de outubro, a gente deva ter aí algo acontecendo, né? Um desfecho positivo dessa disputa judicial, e aí possibilitando com que o Vasco aí venha a ser vendido, né? Venha a ser passado para um novo investidor. E aí fica a dúvida, será que vai ser o seu Lamar, o dono da Crefisa? Será que vai ser um investidor de fora do país, né? Uma empresa dos Estados Unidos, da Europa, um fundo árabe? A gente não sabe. O Pedrinho, que é o nosso presidente, já falou que existem muitos interessados. Não deu nome, não falou muito sobre isso, né? A maior pista para mim hoje dessa situação do seu Lamar no Palmeiras, parece que tem algo acontecendo. Ele está saindo lá do grupo de conselheiros do Palmeiras. A Leila Pereira, que é a presidente e a esposa do seu Lamar, já falou que a Crefisa não será mais a patrocinadora master do Palmeiras para o ano que vem. Então, alguns indícios, não dá para a gente cravar, não dá para a gente confirmar, mas para mim, né, parece que tem algo acontecendo aí nessa caminho, né, nessa direção aí de talvez eles estarem migrando, né, para poder investir no Vasco aí na próxima temporada. Mas aqui é apenas um achismo, tá? Não é informação, não é uma notícia 100% confirmada, apenas aqui o que eu tô vendo, né, nesse direcionamento aí do Pedrinho ter essa proximidade com o seu Lamáquia e talvez poder tentar trazê-lo aqui para poder investir no Vasco da Gama. Galera, não vai embora, tá? Vou deixar com vocês aqui agora a participação dos nossos dois estagiários, Matheus e Gustavo, falando aí sobre assuntos importantes também para o nosso Vascão. Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e não esquece, corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link da Betano e faça o seu cadastro para garantir a nossa promoção. Um abraço, tamo junto. Fala galera do canal Mário Coelho Vasco, Matheus Gilbert na área, passando aqui para mais um vídeo para falar de quê? De Vasco. O Vasco joga amanhã às 9 horas da noite, no sábado, contra o Juventude, em São Januário, casa cheia, lotado. O jogo em que é muito importante, né? Porque o Vasco está hoje a 8 pontos do Z4, e o Vasco pode pular de 8 para 11 pontos, que vai ser praticamente uma situação irreversível. O Vasco vai a 39 pontos, com um jogo a menos contra o Cuiabá, né? Que provavelmente... é da nossa vontade vencer o jogo contra o Cuiabá também. O Vasco praticamente se livra ali do rebaixamento, de qualquer pensamento negativo que tenha a torcida, porque é normal, a gente brigou muito tempo contra o rebaixamento, é normal que até que a gente não se livre totalmente do descenso, a gente não fique tranquilo. O Vasco tem algumas dúvidas para a partida, né? Puma Rodrigues, será que continua no time ou dá lugar para Ryan? Ou será que entra o Maxime Domingues, que segundo o Rafael Paiva, inclusive na pergunta do Lineker, né, o nosso colega Lineker, afirmou que o jogador pode sim começar algum jogo como titular. Será que é contra o Juventude ou não? Será que ele entra no decorrer do jogo ou não? E a expectativa maior é pela entrada do zagueiro João Vitor, que inexplicavelmente foi barrado após
o período de suspensão dele, tanto no Campeonato Brasileiro, tanto na Copa do Brasil, que ele foi expulso pela Copa do Brasil, não jogou o jogo de volta contra o Atlético Paranaense e tomou amarelo no jogo contra o Vitória e não jogou contra o Flamengo, né? Então a barração do João Vitor já foi muito confusa e muito polêmica. E com as duas falhas do Léo Pelé contra o Atlético Mineiro, que foram fundamentais para o resultado da partida, a torcida do Vasco meio que cansou, quer o João Vitor como titular. E é inexplicável, como eu já falei ontem, eu acho que eu não consigo entender, na minha visão é o jogador mais injustiçado do elenco do Vasco no ano de 2024, porque tanto com o Ramon Dias quanto com o Rafael Paiva, o jogador que não teve sequência. Aí você pode perguntar, pô, mas o jogador que se lesionou muito, mas não se lesionou não. É porque a gente tem essa ideia na cabeça porque ele ficou muitos jogos no banco. O João Vitor se machucou uma vez como atleta do Vasco, que foi contra o Botafogo no clássico do primeiro turno, em que ele machucou o joelho, o ligamento ali. Tem que ficar ali mais ou menos ali um mês e alguns dias fora, e retornou muito bem contra o Fluminense, jogando bem novamente. E o Vasco os treinadores não dão sequência ao João Vitor, mesmo sendo claramente o zagueiro mais tranquilo, que mais passa segurança no Vasco. Quer ver mais? Os números do João Vitor. Como titular do Vasco, o João Vitor tem 23 jogos. 23 jogos como titular do Vasco. Perdeu apenas 4. São 10 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. Dessas 4 derrotas, uma foi contra o Flamengo, que ele começa como titular, mas é expulso. A outra foi contra o Bragantino, que ele começa como titular, mas ele sai no intervalo por conta de um incômodo no joelho. O Ramon Dias era o técnico do Vasco ainda, e tira ele no intervalo. Mesmo que ele não tenha tido nenhuma lesão, inclusive no jogo seguinte ele estava no banco de reservas, né? Ele saiu no intervalo, o jogo estava de 1-1, então foi um jogo que ele participou, que o Vasco perdeu, mas quando ele saiu estava de 1-1 o jogo, né? O contra o Atlético Paranaense, que ele entra, o Vasco já estava perdendo para o Atlético Paranaense com um jogador a menos no jogo do primeiro turno, que ficou 1-0 com a expulsão do Hugo Moura, e o João Vitor entrou durante o jogo, já estava 1-0, o Vasco já estava perdendo o jogo, né? E teve um jogo mais recentemente que eu esqueci, mas são 4 derrotas em 23 jogos. Em 19 jogos, o Vasco, com o João Vitor em campo, não saiu derrotado. É muita coisa, é um aproveitamento de mais de 70%, galera. Então, assim, é o nosso melhor zagueiro, é o zagueiro que mais passa confiança, e é um zagueiro que tem que jogar, e tem que ser o titular do Vasco absoluto. Se alguém tem que revezar com alguém, é o Maicon com o Léo, e não o João Vitor. O João Vitor tem que ser titular absoluto do Vasco, é o zagueiro titular. Mas, enfim, vamos esperar. O Vasco precisa vencer o Juventude, como eu falei. É de suma importância para o Vasco, até para passar essa data FIFA tranquilo e pensando muito mais no Atlético do que no São Paulo, porque se não vencer contra o Juventude, vai ser obrigado a pontuar contra o São Paulo, o que a gente não quer ter como obrigação. Mas enfim, é isso. Valeu, galera. Tamo junto, hein? Fala, rapaziada, meu nome é Gustavo Ribeiro e eu sei que você, torcedor, ainda tá com a adrenalina muito alta do confronto contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Só que amanhã o Vasco já volta a campo, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro contra o Juventude, pela 29ª rodada. Para esse confronto de sábado, o Vasco terá pouquíssimo tempo de preparação. Eu acredito que esse jogo seja uma boa oportunidade para rodar um pouco do elenco. Eu gostaria de ver algum dos meninos da base jogando naquela posição de zagueiro. Ainda mais nesse momento que o zagueiro Léo vem bem pressionado, a relação entre Léo e torcida não é nada boa, nunca esteve tão desgastada como agora, e eu acho que seria um jogo ideal. É um jogo contra um adversário, claro que é um jogo importante, mas contra um adversário acessível em São Januário. Eu gostaria de ver o Luiz Gustavo, o Lincoln tendo rodagem nesse elenco, mas eu acho isso difícil. Mas o que eu acredito que possa acontecer, que foi até citado na própria entrevista coletiva do Rafael Paiva, é a entrada no Maxime Domingues. É o jogador suíço que pouco jogou até agora, desde que chegou, teve só alguns minutos em campo contra o Palmeiras. Só que ao ser perguntado sobre esse jogador na coletiva, o Rafael disse que o jogador já está pronto e a qualquer momento pode ser visto no time titular ou entrando no jogo. Então eu acredito que depois dessa coletiva a tendência é que o Domingues receba minutos, principalmente nesse jogo agora do Campeonato Brasileiro, onde o time já vai estar muito desgastado fisicamente. E aí, dos jogadores de frente, o Coutinho não foi detectado nenhuma lesão, felizmente, foi apenas cãibras, cansaço físico, uma partida muito intensa contra o Atlético Mineiro, mas eu acho válido que a gente bote o Payet para rodar ali naquela posição de meia.
até porque o Coutinho ele vem se readaptando aos poucos, fez uma partida muito intensa. Eu acho que seria melhor a gente preservar um pouco o jogador que no momento, sem dúvidas, é o jogador mais importante do elenco, assim, ao lado do Verratti. Fez uma partida espetacular e será muito importante para nossa virada no jogo de ida, no jogo de volta da Copa do Brasil. Eu quero saber a sua opinião, torcedor. Qual você acha que é a melhor escalação para esse confronto contra o Juventude? Você pouparia alguns jogadores? Deixa aqui embaixo nos comentários. A sua opinião é muito importante. Valeu, rapaziada, e até a próxima.